Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Olha só, existe uma discussão super silenciosa, quase um tabu mesmo, rolando agora no mercado da fotografia profissional. Pouca gente tem coragem de ir a fundo nesse debate porque, vamos ser sinceros, mexe direto com o ego de quem cria as imagens. A gente está falando daquele eterno conflito, a precisão milimétrica de um lado e a emoção pura e crua do outro. Vamos mergulhar nisso e entender como esses dois mundos colidem e, bom, raramente se complementam de primeira. E aí a grande pergunta que a gente precisa colocar na mesa logo de cara é: o que de fato define uma imagem irretocável? Será que a perfeição está naquela ciência exata de um equipamento de última geração? Ou será que ela vive mesmo no sentimento que a imagem desperta, mesmo que a foto ali tenha os seus defeitinhos? A resposta mais honesta para isso também é a mais desconfortável. No fim das contas, tudo depende de quem está olhando. Seção 1. A obsessão pela perfeição técnica. Essa pressão esmagadora vem direto das demandas que a internet impôs para quem cria imagens hoje em dia. Parece que agora toda fotografia precisa ser extremamente nítida, perfeitamente exposta, impecavelmente editada, ter aquele visual super cinematográfico, ser totalmente limpa e, claro, completamente instagramável. É literalmente uma avalanche de exigências estéticas caindo sem parar em cima de quem segura a câmera. E, curiosamente, essas exigências externas viraram obsessões internas. O foco no mercado profissional passou a ser quase 100% métrico. Discute-se exaustivamente sobre equipamentos caríssimos, nível de sharpness, megapixels para dar e vender, presets perfeitos, fidelidade absoluta de cor, a dinâmica de alcance do sensor. Claro que a técnica tem uma importância gigantesca, óbvio, mas o ponto é que, focando tanto nessas métricas exatas, a história, que é o coração da imagem, acaba ficando em segundo plano. A gente precisa falar o que muita gente evita. Essa busca exagerada pela perfeição técnica muitas vezes mata de verdade a alma da imagem. Uma foto pode ter o foco mais cravado do universo, a luz de estúdio mais bem desenhada, uma composição simétrica de manual, aquela edição super refinada, e ainda assim não fazer ninguém sentir absolutamente nada. É aquele trabalho tecnicamente perfeito, mas emocionalmente vazio, e isso acontece numa frequência assustadora. Seção 2. O poder da foto imperfeita. É muito fascinante reparar como a verdadeira força pode surgir exatamente daquilo que a gente costuma chamar de erro. Sabe, aquelas fotos meio tremidas, imagens granuladas, composições totalmente fora da caixa, recortes mal enquadrados, cenas que são um verdadeiro caos emocional? Esses supostos defeitos muitas vezes carregam uma carga de verdade muito maior do que qualquer imagem de altíssima resolução feita no ambiente controlado. A imperfeição vira uma ferramenta poderosíssima que transmite a nossa mais pura humanidade. E isso leva a gente para uma definição bem central. A emoção na fotografia não nasce de um algoritmo de redução de ruído, não. Ela nasce de coisas que simplesmente não dão para medir. O contexto da cena, aquele momento que nunca mais vai se repetir, a expressão genuína no rosto de alguém, a conexão invisível e a humanidade ali presente. A emoção vem do mundo real, que é, por natureza, bagunçado e completamente imprevisível. E pensar nisso traz à tona um fato bem surpreendente e até um pouquinho assustador. Imagina aquelas fotos famosas e borradas do dia D, tiradas pelo Robert Capa, ou retratos super granulados de grandes ícones históricos. Se fossem tiradas hoje, boa parte delas seria barrada sumariamente pelos padrões atuais das redes sociais. Elas seriam descartadas por excesso de ruído ou falta de nitidez, ignorando completamente o contexto, a dor e a verdade absurda que elas carregam. Seção 3. O que o cliente vê? É um abismo gigantesco entre quem dá o clique e quem contrata o serviço. Enquanto o profissional com a câmera está lá, analisando de forma super clínica o histograma, o cliente só vai se lembrar daquele abraço apertado. A gente avalia o ruído e a nitidez, mas o cliente lembra da lágrima caindo. O fotógrafo gasta uma fortuna numa lente premium para medir o ISO, para logo depois o cliente pegar a foto e jogar um filtro de rede social por cima, porque o que ele valoriza mesmo é a paz daquele silêncio que foi capturado, ou a espontaneidade da risada. Ninguém paga pelas configurações da câmera, a gente paga pela memória. De forma muito clara e direta, essa é a única métrica que realmente importa no fim do dia. Quando alguém olha para um portfólio, ninguém para pensar na velocidade do obturador. A única pergunta que ecoa na mente de quem vê o trabalho é essa: essa foto me fez sentir alguma coisa? Se a resposta for não, toda aquela excelência acadêmica aplicada ali simplesmente perde a sua função principal. E é exatamente aqui que a gente esbarra na grande armadilha da fotografia profissional moderna. Tem uma tendência fortíssima onde o profissional cria imagens só para impressionar os próprios colegas, na tentativa de viralizar na bolha técnica e manter uma estética artificial.
Enquanto isso, o cliente final, quem realmente paga pelo serviço, está buscando memória, identificação e verdade emocional. É um desencontro completo de expectativas. Seção 4. Fotografar bonito versus fotografar verdadeiro. Basicamente, existem dois caminhos distintos para quem segura a lente. De um lado, a gente tem a busca pelo controle absoluto, onde o fotógrafo técnico manipula a imagem para ela se encaixar naquele padrão perfeito. Do outro, a gente tem um fotógrafo emocional que busca ser um tradutor do momento, interpretando o que acontece de forma natural. E olha, nenhum desses lados é errado por natureza. O perigo real é só quando um desses caminhos elimina completamente a existência do outro. Até o vocabulário dessas duas abordagens é diferente. O lado técnico usa palavras super rígidas, tipo perfeição, controle, precisão, consistência. É quase uma linguagem matemática. Já o lado emocional fala a nossa língua humana. Sensação, verdade, espontaneidade, conexão. E o grande desafio profissional é exatamente não deixar que a matemática silencie o calor da linguagem humana. O X da questão sobre criar imagens verdadeiras é que não basta só dar uma lida no manual de instruções. Aprender a fazer uma foto esteticamente bonita é um processo até que fácil de se ensinar, mas capturar a verdade exige ferramentas muito mais complexas. Exige uma percepção super aguçada, uma sensibilidade enorme com o outro, um timing absoluto e, acima de tudo, muita presença e humanidade. Seção 5. O equilíbrio no portfólio profissional. O grande segredo para ter um portfólio maduro é a integração total dessas duas coisas. Porque ir para os extremos é muito perigoso. Uma técnica impecável, sem emoção, gera só imagens bonitas, porém incrivelmente frias e vazias. Mas também abandonar todo o estudo e entregar só emoção sem técnica nenhuma acaba limitando a construção de uma narrativa sólida e destrói a consistência que o mercado exige. A gente precisa da base para sustentar o sentimento. E isso consolida a regra de ouro, a mentalidade que separa quem só aperta botão de quem conta histórias de verdade. A técnica existe para servir a emoção, não para sufocá-la. Ela tem que ser estudada e aprimorada exaustivamente, sim, mas com um único propósito de servir como caminho para que o sentimento passe de um jeito claro. Nunca, jamais, para sufocar o que o momento tinha de mais humano. Para transformar isso num plano de ação, a gente separou 3 passos bem concretos para humanizar o trabalho. Passo 1. É fundamental parar de mirar as lentes só para buscar a aprovação de outros colegas de profissão. 2. Abrace as emoções reais, com todo aquele caos e imprevisibilidade que elas trazem. E 3. Use toda a sua técnica rigorosa não como um fim em si mesma, mas para elevar a história real que está acontecendo ali na frente da câmera. A gente não pode esquecer que a nossa audiência final, as pessoas cujas histórias estão sendo contadas ali, jamais vão parar para elogiar a impressionante recuperação das altas luzes ou a falta de distorção da lente. Não mesmo. Elas vão rir, vão chorar, vão reviver intensamente cada segundinho daquele dia exato, tudo porque uma emoção foi perfeitamente preservada num clique. Essa, sem sombra de dúvida, é a maior vitória de um trabalho autêntico. Para amarrar tudo isso, fica aqui um convite para uma reflexão profunda sobre o nosso real propósito atrás das lentes. A sua técnica serve à emoção ou apenas tenta impressionar? No fim das contas, as fotos que resistem ao teste do tempo não são aquelas clinicamente mais exatas, são aquelas que, mesmo muitos anos depois, ainda têm aquele poder absurdo de fazer a gente sentir alguma coisa. Valeu demais por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima!